Como é que as coisas que a sociedade achava um absurdo completo 10 anos atrás se tornaram aceitas hoje? Não, não foi por acaso. Ninguém mudou de ideia sozinho. A percepção de realidade da sociedade foi cirurgicamente sendo reprogramada. Existe um conceito político e comportamental chamado janela de Overton. Na prática, trata-se de um manual de engenharia social desenvolvido para alterar a cultura e o comportamento coletivo de forma tão gradual que ninguém percebe a transição. Não existe imposição violenta. O processo acontece por etapas silenciosas, movendo a fronteira do que a sociedade considera tolerável até transformar o bizarro em padrão. Veja este exemplo. A fidelidade no casamento era um valor tão importante que o adultério era tipificado como crime no Código Penal. Com o tempo, a traição foi sendo normalizada e até elogiada entre os homens, tratando os adúlteros como garanhões nas rodas de conversa. Depois vieram as novelas, quase sempre apresentando a mesma fórmula. A mocinha presa a um casamento infeliz com um homem grosseiro ou muito mais velho, e o mocinho, galã gentil, carinhoso e atencioso. Ambos se apaixonam e a trama envolve o público a ponto de levá-lo a torcer pelo adultério como se fosse algo legítimo e desejável. Após novelas repetindo esse mesmo modelo, programas de auditório passaram a debater os relacionamentos adúlteros da trama do momento, com comentários alinhados com a justificativa do erro, reforçando ainda mais aquela prática moralmente degradante na mente do público. Quem não se lembra de Gabriela, 1975, retratada como uma mulher simples, casada com Nassib, o comerciante árabe, traindo-o com o conquistador Tonico Bastos? Na mesma novela, quem não torceu e vibrou com os encontros tórridos de Dona Sinhazinha, casada com o truculento coronel jesuíno, do bordão "Deite que eu vou lhe usar", com o jovem, educado e romântico dentista Dr. Osmundo Pimentel? A fórmula se repetiu em várias outras produções. Yolanda e Hélio, em Dancing Days, 1978. Chloe e Felipe, em O Astro, 1978. Senhorzinho Malta e Viúva Porcina, em Roque Santeiro, 1985. E Marco Aurélio e Leila, em Vale Tudo, 1988, todas pela Rede Globo, até que em 2005, a lei que criminalizava o adultério foi oficialmente revogada. O mesmo roteiro gradual foi sendo aplicado a outras áreas morais da sociedade. Foi assim com a homossexualidade e a união homoafetiva. Começou com a alteração do vocabulário e da abordagem cultural, passou pela aceitação social e chegou ao reconhecimento jurídico do casamento entre pessoas do mesmo sexo. O processo avançou até alcançar as pautas e leis de benefícios e diretrizes coerentes com a ideologia de gênero. Da mesma forma, vimos o discurso em torno da criminalidade mudar, com o bandido e o traficante passado a ser tratados prioritariamente como vítimas da sociedade. Esse mecanismo funciona sempre em 5 etapas bem definidas. Primeiro, o impensável se torna pensável. Quando uma pauta é extrema demais para ser aceita de imediato, ela não entra como lei ou regra formal. Ela surge disfarçada em piadas, roteiros de entretenimento, novelas, sátiras e memes na internet. O objetivo não é convencer ninguém de início, mas quebrar o choque cultural e plantar a semente no imaginário popular. Segundo, o pensável se torna discutível. O tema atinge o segundo estágio. De repente, programas de debate, podcasts e artigos acadêmicos começam a trazer o assunto à tona sobre o pretexto da pluralidade de ideias e da necessidade de diálogo. O que antes gerava repulsa imediata agora ganha espaço de bancada e passa a ser tratado como apenas mais uma opinião válida. Terceiro, o discutível se torna aceitável. A narrativa inverte os polos. Quem resiste à ideia passa a ser colocado na defensiva. O discurso é envelopado com apelos emocionais e termos virtuosos. E se você questiona, o grupo tenta constrangê-lo, rotulando qualquer discordância como intolerância, atraso ou preconceito. A pressão social faz com que a maioria prefira o silêncio ao confronto. Quarto, o aceitável se torna norma institucional. A ideia é absorvida pelo currículo escolar, pelas diretrizes corporativas e pela legislação. A tolerância inicial dá lugar à coerção. Quem discorda publicamente agora enfrenta censura, cancelamento,
perda de espaço profissional ou sanções formais. O que era uma exceção marginalizada vira regra oficial. Quinto e último, a inversão completa. O padrão tradicional de valores, aquilo que sustentava a ordem anterior, passa a ser o novo impensável. Os princípios antigos são ridicularizados, rotulados como arcaicos e banidos do debate público. A janela se moveu por inteiro. Esse mecanismo é a forma mais refinada de dominação. Ele transforma as convicções e os valores de um povo sem a necessidade de armas. O terreno é conquistado centímetro por centímetro, começando exatamente pela complacência com que você decide tolerar e ouvir calado no dia a dia. A única forma de conter essa engrenagem é ter clareza sobre como ela funciona e não abrir mão dos seus princípios pelo medo do julgamento alheio. E se esse vídeo abriu seus olhos, compartilhe-o agora com quem também precisa enxergar os bastidores dessas mudanças culturais. Deixe seu comentário abaixo. Você consegue identificar outro exemplo dessa janela se movendo diante de nós hoje? Como, por exemplo, esse linchamento que estão fazendo, descaracterizando o pastor como um homem digno, honrado, de bem? Deixe aí o seu comentário, eu quero ler o seu ponto de vista.